Obrigada, Fernanda. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a todos pelo convite. Queria parabenizar a equipe organizadora, o Comité da Fernanda, a organização do evento. Acho que foi uma excelente ideia. E parabenizo a todos pelo esforço, em tão pouco tempo, realmente eu imagino o trabalho do Fernando e a qualidade dos palestrantes, não me inclui, mas os demais. Realmente, vocês conseguiram, em tão pouco tempo, convidar pessoas de mais alto calibre. As palestras foram excelentes e tenho certeza que o dia vai ser muito bom também. Parabéns e obrigada. Eu fico muito feliz de estar no painel com pessoas muito ilustres. Os três co-painelistas aqui, a mulher excelente, mas eu realmente tenho um respeito e uma admiração pelo trabalho de vocês que vocês não imaginam. Realmente também é uma grande honra e eu espero realmente ficar aqui no mesmo nível. E conseguir continuar mantendo o meu aniversário, que não aparece no meu Instagram, eu tenho certeza que será uma coisa que a gente vai ter que talvez, antes de começar a quarentena, eu contar para vocês um pouco da minha experiência pessoal e da minha aqui. Eu sou uma advogada que trabalha com empresas. Então, o meu mundo não é um mundo público, né? Eu não trabalho em instituição pública, sim, com o direito corporativo. E os meus clientes são as pessoas jurídicas. E se tem uma pessoa jurídica, se não um monte de pessoas físicas, um monte de indivíduos atrás de uma entidade que eles representam. Então, é uma sensação interessante trabalhar com pessoa jurídica que, na verdade, não existe. Né? Tem uma ficção criada por pessoas. Como isso funciona no dia a dia? As pessoas jurídicas, elas têm um interesse, muitas vezes, igual, muitas vezes diferente dos físicos que estão. Então, é um dilema que a gente tem que enfrentar no dia a dia, de advogado burocrático. E eu queria trazer para vocês aqui, na apresentação de hoje, um pouco da minha experiência com as pessoas jurídicas das empresas e os seus executivos, às vezes os acionistas, o conselho de administração, que seria uma visão muito diferente de como isso funciona. A minha experiência, eu comecei como advogado em 1989, eu fui em 88, então comecei em 89, eu tinha 10 anos de idade, e, bom, naquela época eu não fazia compliance e investigação, na verdade ninguém falava disso, né? Já existia no mundo o FCPA, que é uma lei americana de 1977, mas não se falava disso. Em 2003, eu me lembro bem que eu estava grávida e com a cabeça em outro lugar, surgiu o primeiro caso de um cliente que uma empresa, eu trabalho muito com empresas estrangeiras, uma empresa estrangeira na área de informática, que tinha operações grandes na América Latina, e ligou para o General Counsel e falou assim, eu tenho um problema de FCPA. Eu falei, ótimo, eu sou americano, né? É uma lei americana, o meu problema é no Brasil. Eu recebi uma carta de um whistleblower, que, como disse o Dr. Brandt, né, que é o meu diretor financeiro, o meu CFO, me dizendo que existe uma fraude imensa na subsidiária brasileira, que ele participou dessa fraude, que eles desviaram dinheiro para si próprios, ele, o CEO, o presidente da empresa, e outros, e que eles corromperam vários funcionários públicos. E eu preciso saber o que aconteceu no Brasil, preciso saber o que está acontecendo aí. Me ajuda, faça uma investigação interna. Foi a primeira vez em 2013 que eu fiz uma investigação interna, a pedido do diretor jurídico da empresa lá, fora do Brasil. E eu sozinha entrei na empresa com uma equipe de forenses, para saber também o que era, de uma dessas empresas de política, uma equipe de forenses que veio de fora do Brasil. Nós fizemos a imagem forense dos computadores que poderiam ser dados como prova judicial. E começamos a investigação interna da empresa. Eu estou sendo para acabar logo o programa grave. Não acabou, a liberação. Mas nós conseguimos verificar realmente esse problema muito grande de fraude interna e corrupção em licitações públicas no Brasil, licitações na América Latina, porque a subsidiária brasileira era no hub da América Latina de outra vez, e muito dinheiro hoje, comparado com a Lava Jato, pequeno, mas na época tínhamos milhões de dólares. O que aconteceu depois disso? Eles entenderam que tinha sido no Brasil, logo em seguida mandaram uma equipe de executivos de vários países, estão pegando onde eles podiam, né, porque a empresa tinha já, e mandaram embora, demitiram imediatamente toda a equipe que estava no Brasil, a equipe de executivos, é claro, a equipe mais para baixo, demitiram todo mundo, substituíram e tomaram agências com relação à atividade do país de origem.
E no Brasil, nós temos alguns que falam com mobilidade, nós vamos à polícia, não vamos, o que a gente faz? E aí, naquela época, foi analisado o caso do grupo que a minha empresa fora do Brasil decidiram que não valia a pena falar sobre mobilidade brasileira. Não tinha incentivo para colaborar com as autoridades brasileiras. Porque a empresa não ganhava nada com isso, então foi um cálculo. Eu já tenho muita outra falando do cálculo, a matemática, que as empresas fazem mesmo, já não estão fazendo, realmente é isso que eles fazem um cálculo. Números e também consequências outras, como por exemplo, não poder mais ver o governo, seja no Brasil, nos países, punições não financeiras. Isso foi em 2003, as coisas mudaram muito, para melhor. Então, quando hoje eu faço alguma apresentação fora do Brasil, perguntando, nossa, o Brasil está no maior problema, né? O Brasil está mal. O Brasil está melhorando. Tudo que a gente vê já existia. Agora está aparecendo e está melhorando. E é daqui para frente que a gente vai crescer o país, as instituições continuam fortes e o Brasil está realmente daqui para frente melhorando. Bom, tendo dito tudo isso, a gente queria cobrir rapidamente, porque inclusive a gente não tem muito tempo, mas essa é a vida. Bom, a gente não tem muito tempo, então, falar um pouco da corrupção no mundo todo, porque o cenário é global e assim começou a minha carreira nessa área, e assim que ela funciona mesmo, com empresas multinacionais, efeitos no Brasil, empresas brasileiras com efeitos fora do Brasil. Os elementos do que eu vejo como um programa de compliance efetivo, como funciona o raciocínio, o curso, as sanções que existem hoje no Brasil, como eu falei, as melhores práticas das empresas. Acho que hoje todo mundo conhece esse mapa mundo de publicidade pela Transparency International. Quando eu comecei a falar disso, a gente não conhecia, então isso já é um bom sinal. Já eu acho que as pessoas se preocupam com corrupção, mas eu acho que isso deve abaixar, tenho certeza. O mapa mundo aqui mapeando o Brasil e o Reino Unido. O índice de corrupção medido pela Transparency International coloca o Brasil numa posição péssima no cenário mundial. Estamos no 36º lugar no ranking, com uma nota 38 ou 3.8, se fôssemos medir de 0 a 10. Se fosse uma prova na escola, 3.8, abaixo da média. A média fosse assim. Reino Unido com a nota 8.1, né? Então já bem melhor que o Brasil, e 10º lugar no ranking mundial. Uma tabelinha para facilitar a visualização. Então, na tabela eu coloco em primeiro lugar, que é o país visto com menos corrupto do mundo, que esse ano é a Dinamarca, com a nota de 9.1. Então, isso aqui prova aquilo que a gente já sabe, né? Não existe país no mundo sem corrupção. Não tem nota 10. Existe corrupção. E a partir desse pressuposto que a gente tem que trabalhar quando fala com as empresas. Existe. Existe e vai sempre existir. Então, como você pode minimizar proativamente, fazendo com que a sua empresa não seja uma daquelas que faz com que a Dinamarca não tenha nota 10. E que faz com que a nota do Brasil suba também. Né? Então, Reino Unido aqui, 10º lugar no ranking, nota 8.1, e a gente vai olhando os países do BRICS, todos abaixo de 5. Né? A colocação do Brasil nos últimos anos, sempre com a nota próxima de 4, mas infelizmente caiu no último ano para 3.8. Esse é o histórico para vocês, depois vocês vão com calma. O enforcement no mundo tem aumentado, a gente vê isso claramente no Brasil, né? Depois do FCPA em 77, muito quieto esse respeito dos Estados Unidos também, não há alguma previdência, mas através da OCDE foi criada uma convenção para combater a corrupção de funcionários públicos estrangeiros. Né? E essa convenção tem um efeito no mundo. Ela foi aprovada no Brasil também, se tornou lei, e fez com que o cenário mundial mudasse. Países como os países europeus, que não previam a corrupção de funcionários públicos estrangeiros, mas somente a corrupção dentro do seu próprio país, mudaram as leis. Então, aqui é o primeiro ponto que eu coloco, com as leis específicas, sempre promulgadas em diversos países. A gente poderia falar muito sobre essa questão da coisa você vê como isso mudou o cenário mundial. Né? E aí você tem esse escândalo que na Europa muito importante, mas a gente não pode falar sobre isso por falta de tempo. Cooperação internacional é uma realidade hoje, já saiu do papel dos desejos de alguns agentes internacionais e passou a ser uma realidade, a gente sabe disso, penso que o Ministério Público está fazendo isso também,
né? A gente vê na Lava Jato claramente essa operação internacional publicamente demonstrada, mas a gente sabe que há muitos anos ela existe, tem crescido cada vez mais. O enforcement cada vez mais forte, as leis sendo aplicadas mais severamente, o próprio FCPI, como eu disse, desde 77 ficou dormente, e só nos últimos anos que veio sendo aplicado com maior força, as consequências têm sido bem fortes e muito caras para a empresa, para a questão da parte financeira da empresa e as prisões. Porque aí você tem a questão da pessoa física junto com a jurídica. Ninguém quer ser preso. Tem que passar ali pela hipótese de ser um dia levado coercitivamente para frente da esposa, do marido, dos filhos. Ninguém quer isso. Então, são os elementos que levam à decisão dos executivos das empresas. Esse slide aqui é bem interessante, porque outro dia, olhando algumas palestras antigas, eu encontro esse slide de 2006. Ele não é atual, parece. Mas não é atual. Eram as notícias daquela época em que a gente tinha o mensalão, a gente tinha as mesmas pessoas, Lula, Dirceu, etc. E o escândalo do mensalão, todo mundo aqui, acho que todo mundo aqui acompanhou. Notícias, a gente tem estatísticas da Polícia Federal, falam de 2014, são as mais recentes que fizeram com relação ao perdimento de valores, 3,3 bilhões de reais recuperados, e em 2015, 331 operações especiais com 1.799 prisões. Então, não é só Lava Jato, gente. A Lava Jato é que mais aparece, que realmente é uma operação extremamente importante, bem sucedida, o orgulho de todos nós, eu penso, mas não é só ela, a gente vê isso acontecendo em vários frentes, e podemos falar sobre isso com um pouquinho mais de tempo. A operação, como eu falei, novamente, aqui alguns escândalos que todos vão ver, porque esses são gigantescos, a operação Lava Jato, que aqui está traduzida para o WASH, e a operação Zelotes. A operação Zelotes também todo mundo conhece muito grande, mas temos outras muito importantes grandes também, a operação Antônio, que tem causado bastante transtorno para empresas, também clientes, a máquina das próteses, que é também muito importante na área da saúde. A área da saúde, como o doutor Gilberto falou, uma área muito importante e com muito problemas de corrupção também. Então, os escândalos são os mais variados. O que a empresa pode fazer? A empresa pode tomar atitudes preventivas e proativas. Eu penso que o programa de compliance tem que ter 5 elementos. Essa é a forma como o nosso escritório pensa, então se pensou só eu, porque uma cabeça não pensa também assim. São várias cabeças pensando, e a gente entende que se o programa tiver esses 5 elementos, ele funciona. Que é a questão da liderança da envolvida na compliance. Não adianta você ter o jurídico, por exemplo, criando o livro, papel, se o próprio líder da empresa, seja uma empresa familiar, tem que ser o dono. Se é uma empresa aí já mais profissionalizada, todo o top management da empresa tem que estar envolvido. O risk assessment, que é a avaliação do risco concreto daquela empresa, para que o programa seja específico daquela empresa. Não adianta você fazer uma empresa que vive vendendo para o governo, o mesmo programa que você faz é uma empresa que trabalha exclusivamente no setor privado. Ainda a empresa do setor privado tem que ter um programa, mas ele é bem diferente. A região do mundo, como a gente viu agora há pouco, se você trabalha na Dinamarca, é óbvio que a sua preocupação é diferente daquela que você trabalhasse no Brasil ou em Angola. Então, é quase que intuitivo. Se você mora na Dinamarca, você tranca a porta de casa e tranquilo, você nem tranca a porta de casa. Dependendo de onde você mora no Brasil, você tranca a porta, coloca a grade, liga o alarme e ainda fica preocupado. Então, tudo isso tem que ser feito também no nível empresarial, porque tem que tomar cautelas específicas para o lugar onde ela está, a geografia, mas também qual é o órgão do governo que ela está ligando, qual é o tipo de licitação, qual é a indústria que ela trabalha. Então, por isso que é muito específico. Os estándares de controle tem que ter, isso é quase óbvio nesses procedimentos internos. Treinar e comunicar, tem que explicar para todo mundo de trabalho, comunicar como ele funciona, não adianta estar no papel e estar somente no colégio. E por último, depois de tudo isso feito, eles têm que monitorar, eles têm que auditar, eles têm que dar a resposta correta quando ela recebe uma violação. Essa última linha é aquela que todo mundo esquece de fazer. Né? E tem que fazer, primeiro tem uma chamada que a gente comunica. Então, no Brasil, mais ainda, porque a cultura ainda não chegou no nível onde a gente queria. Então, esse é um programa de compliance ideal.
Se a gente pegar aqui, nós temos várias colunas, eu sei que não dá para ler, mas esse material está disponibilizado aqui para o evento, para quem quiser. A gente colocou aquelas mesmas cores que vocês viram aqui, em alguns critérios usados por autoridades dos vários países. Então, a primeira coluna é o US NBC Guidelines, que foi usado durante muitos anos, ainda é usado para serviciar empresas jurídicas. A segunda, que é o FCPA Guide Hallmarks. A terceira coluna, que são as três boas práticas da OCDE. Aqui, essa coluna maior é o decreto que regulamenta a nova lei brasileira. São 16 itens, mas a gente já pessoal aqui em 14 milhões que tem 2% também. Você vê que todas as cores, vocês veem que todas as cores continuam aí. Os 5 elementos que você tem no programa afetivo são distribuídos aqui nas várias leis ao redor do mundo. Todos têm que estar presentes. Por último, esse curtinho bem conciso é o UK Bribery Act. Também contém os 5 elementos. De uma forma ou de outra, são esses. De uma condição pessoal, são esses 5 que tem que estar aí. Bem implementados dentro da empresa para a empresa evitar problemas. E ainda assim, ela não evita, ela minimiza. Os custos, as empresas falam, mas espera aí, você já falou tudo isso que você falou, vai ter um custo enorme. O custo vai ter. Não sei se vai ser enorme ou não. Isso vai depender do tamanho da sua empresa, da complexidade, das suas operações, do risco que você corre na área que você trabalha. Se você pensa que compliance é caro, experimenta o não compliance. Ele é muito mais caro. Né? Paul McNulty foi US Deputy General, trabalhou com a área de compliance, e é isso que ele diz. E aí eu falo para as empresas, além do custo financeiro, você tem um custo que, como eu disse, não acertado, mas ele não tem preço. Não tem preço, é prisão. Né? Então, quanto custa a liberdade do seu executivo, do seu acionista? Aqui são casos, eu não coloquei de propósito nos casos da nossa Jato, imagino que a gente possa falar aqui, que não sabia. Então, tem casos aqui no exterior, casos concretos de prisão por conta do FCPA, né, por pagar propina para funcionário público estrangeiro, fora dos Estados Unidos. E aqui temos até um brasileiro, o primeiro, o Amadeus Justiça, que foi preso por ordem porque tinha uma leva da Interpol, por conta de uma decisão americana, foi preso no Panamá. A Cátia Rabelo, todo mundo conta, vocês vão ver que está acabando, vocês conhecem o caso do salão, eu não preciso ficar falando aqui, mas de novo, é a conta que ela talvez faça hoje, se eu tivesse tido um programa de compliance e impedido que não acontecesse. Ninguém disse que a Cátia Rabelo cometeu diretamente os fatos que aconteceram no Banco Rural, mas se ela fosse a presidente do banco, deveria ter tomado providências. E elas, penso eu, programa de compliance mais efetivo. Aqui o custo em dinheiro, olha o caso da Siemens, 800 milhões de dólares, ainda continua sendo número 1. A Siemens pagou 800 milhões de dólares para autoridades americanas, ela pagou também aproximadamente 600 milhões de dólares, isso foi em euros, então a conversão mudou um pouco, mas equivalente a 600 milhões de dólares na época para as autoridades alemãs, e ela gastou $1 bilhão na remediação, entre advogados e forenses. O custo poderia ser muito menor, certamente teria sido menor se tivesse implementado o programa de compliance antes do problema ter surgido, ter se tornado o situação. Aqui tem vários outros exemplos, números muito grandes. O custo realmente do non-compliance é maior do que o custo de compliance. O problema é que uma pessoa que não quer pagar seguro de saúde espera ficar doente. Então tem que fazer a prevenção. A lei brasileira, que tem sido chamada no exterior de Clean Companies Act, eu até gosto do nome, porque a lei brasileira, a 12.846, é chamada de anticorrupção no Brasil, mas ela não fala só de corrupção, ela fala de outras violações também. Então, o Clean Company talvez seja um conceito mais amplo, mais adequado. Aqui nós temos as sanções administrativas e judiciais, e a gente vê, logo, que são sanções financeiras, como multas e as não financeiras, que incluem a suspensão das atividades da empresa, proibição de contratar, proibição de receber empréstimos. Eu vou ter que acabar pelo decorrer do tempo, mas só mais 2 minutinhos para dizer que as empresas têm que seguir com essa ideia de compliance. Hoje em dia não tem mais como a empresa se excusar, seja uma empresa pequena, com 10 funcionários, ela tem que ter regras para evitar que eles corrompam o funcionário público ou praticam outro tipo de fraude contra a administração. Alguns exemplos bem claros de coisas que têm que ser feitas manter a independência de compliance, aí já falo às vezes um pouco mais das pessoas, dá os exemplos para os empregados, por exemplo, conta mais do que as palavras,
evitar ignorar sinais que existem. Antigamente faziam os macaquinhos, né? Não sei de nada. Então, não funciona mais. E o conceito de grupo planetas, que existe muito claro nos Estados Unidos, hoje também é usado no Brasil, chamado então de cegueira deliberada no Brasil. Então, você não pode preferir não ver. Né? Aí, por último, aqui nós temos uma foto que todo mundo já viu da Operação Lava Jato. Vamos esperar que uma coisa aconteça para isso, então, começar o programa de compliance. As áreas de risco, acho que são muito claras no mundo, eu vou passar rapidinho. Mas as tendências acho que são importantes. Quer dizer, a primeira, a lei nova, que é a educação, elas estão aqui para ficar. Não é que a gente dizer que não vai pegar, que tudo bem, já esqueci. Elas vieram ficar, elas estão aqui para ficar. As empresas vão começar, para poder negociar acordos com nós, fazem nos países, elas vão ter que pegar provas, e as provas vão servir contra pessoas físicas. Então, você, pessoa física, é isso que eu digo para os executivos que a gente tem que conversa, você, pessoa física, você tem que fazer o certo pela sua empresa, que é o certo para você também. A interação das autoridades que a gente vê aí não só considerações de autoridades de vários países, mas também autoridades brasileiras cooperando entre si. Mas você tinha ciclos de esforços separados do Ministério Público e a Polícia, hoje você tem que falar de cooperação, vejo muito estimulada pela interação só da Lava Jato. E um número muito grande de investigações, de prisões que fazem com que as pessoas se conscientizem muito mais e criam uma necessidade de adaptação. E aí, podemos falar das leis de idade, etc. Não é o caso aqui é o caso que eu esqueci o nome daquele outro. Você tem que se adaptar para sobreviver. Né? Não é a próxima geração, mas é essa mesmo que tem que se adaptar para sobreviver. Muito obrigada.